Graça e paz. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 16. Jesus está perto de ser crucificado e ele começa a dar as últimas instruções para os discípulos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que ele falou. No capítulo 16, verso 1, começa falando: tendo-vos dito estas coisas. Que coisas são estas? E ele fala novamente no verso 4, estas coisas vos tenho dito. Você sabe o que Cristo Jesus conversou, instruiu aos discípulos, disse aos discípulos na hora da partida? A grande promessa no capítulo 14, 15, 16 foi a vinda do Espírito Santo. Eu estou nesse lugar cheio de paz, de tranquilidade, sopra um ventinho gostoso e a gente lembra do Consolador, do Espírito Santo. Então nós vamos ver que a primeira coisa que Jesus instruiu eles, Jesus disse: olha, essas coisas eu estou dizendo para que vocês não fiquem escandalizados, porque Jesus ia ser surrado, cuspido, Jesus ia ser colocado numa cruz, morrer ali. E Jesus não queria que eles ficassem escandalizados com esses acontecimentos. E ele disse que os discípulos seriam expulsados das sinagogas, dos templos, e eles não iriam mais poder tributar, entre aspas, o culto a Deus. E tudo isso porque eles não conheciam a Jesus e, sendo assim, também não conheciam ao Pai. Depois Jesus, no verso 4, fala: estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vocês recordem. Então Jesus já anuncia de antemão. As profecias são maravilhosas e toda a palavra de Deus se cumpre. Todas as promessas, todas as profecias se cumprem. E então Jesus está advertindo. E Jesus então faz a promessa da vinda do Espírito Santo, o Espírito da verdade. Jesus não nos deixa sozinho. Ele envia o Consolador, o Paracleto, o Espírito de Jesus, de Deus, que consola os nossos corações. E também ele disse que, no verso 25, ele fala essas coisas por meio de figuras, e eles não iriam entender, mas quando o Espírito viesse, eles entenderiam tudo. E nós vemos no verso 33, Jesus finalizando dizendo: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Jesus anuncia tudo para que nós possamos, através das palavras dele, encontrar paz. Nós vivemos num mundo onde a guerra tem 28 lugares, países que estão em guerra, focos de guerra. A guerra ali em Israel, a guerra na Ucrânia. E Jesus diz essas palavras para que a gente, mesmo em meio a tudo isso, a gente tenha paz. E aí ele termina falando uma coisa maravilhosa. Eu quero que você preste atenção. Ele diz: no mundo passais por aflições. Aflições. Ele não disse que a gente ia viver num mar de rosas. Ele diz que nós vamos passar por aflições. Essa palavra aflições, tilipes, é o ato de prensar. A prensa vem, gera pressão nas nossas vidas, opressão, aflição, tribulação, angústia, situações adversas, tempestades. E a gente tem vivido no mundo e tem passado por momentos assim. E é só isso? Não. Ele termina dizendo: mas tende bom ânimo. Ter ânimo, ter coragem, enfrentar a vida, enfrentar os problemas, sabendo que Jesus já nos advertiu de tudo isso. E sabendo que ele diz, terminando: eu venci o mundo. Lá quando colocaram Jesus na cruz e ele dá o último suspiro, ele entrega a vida,
Muitos pensaram, acabou, mesmo os discípulos. Acabou, terminou. Aquele que nós estávamos seguindo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o mundo, o cosmo todinho, ele venceu ao diabo, a Satanás, ele venceu ao pecado, e só Jesus para dizer essas palavras: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos seguros, sendo guiados pelo Espírito de Cristo, de que mesmo em meio a essas turbulências na vida, nós temos a certeza da vitória que encontramos em Cristo Jesus. Eu não te conheço, não sei como você tem vivido, não sei as lutas que você tem enfrentado, mas eu sei que Ele, o Deus Todo-Poderoso, enviou o seu Filho e Ele morreu por nós aqui nesse mundo. Ele venceu e Ele nos dá a vitória. Para isso a gente precisa acreditar nele, para isso a gente precisa ter bom ânimo e somos sabedores, estamos conscientes de que Ele, Jesus Cristo, Ele venceu o mundo. Deus te abençoe. Recorra, busque a Jesus, Ele dá o Espírito Santo que vem habitar em nós e nos faz mais do que vencedores. Um forte abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.